sede de justiça. Esse é o devocional de hoje. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Isso está em Êxodo 3, 7 ao 10. A história de Moisés, ela começa no segundo capítulo do livro de Êxodo. Foi quando, indignado com a situação em que se encontrava o seu povo e o abuso que sofriam no Egito, tentou fazer justiça com as próprias mãos e assassinou um egípcio que espancava um hebreu. Em seguida, com medo de ser descoberto e morto pelo faraó, ele fugiu para o deserto de Midian e ali viveu durante anos até ser encontrado pelo Senhor na sarça ardente que não se consumia. Só assim, com a ajuda de Deus, ele foi capaz de libertar Israel. Algumas de nós podemos nos identificar com Moisés. Afinal, é comum que as injustiças ao nosso redor gerem indignação. Vemos abusos, corrupção, pessoas que passam fome e até mesmo nós, em algum momento, já sofremos injustamente, seja em casa, no trabalho ou em nossos relacionamentos. Ter sede de justiça não é errado, pois o nosso Deus se importa com aqueles que são indefesos, maltratados e humilhados. O perigo está em querer resolver as situações do nosso jeito, não da maneira do céu. Você tem estado insatisfeita e quer ver a justiça sendo aplicada ao seu redor? Creio que Deus usará essa indignação em seu coração para despertar o seu chamado, assim como aconteceu com Moisés. No entanto, isso será feito no tempo adequado, de acordo com a vontade dele. Talvez você também tenha de passar alguns anos no deserto, um lugar de preparo, amadurecimento da fé e dependência do Senhor. Mas quando este dia chegar, o Senhor dirá a você: agora vá, pois eu a envio. Uau! Ai, gente, dos atributos que eu mais amo no Senhor, além do amor, né, de tantos, mas assim, a justiça de Deus, porque ela é real e muitas vezes nós queremos fazer como Moisés, das nossas próprias mãos, pegar e resolver e brigar, e só que muitas vezes essa forma de resolver não é a forma do céu, a forma que Deus quer que a gente resolva. E algo que a pastora colocou aqui, que aconteceu comigo. Ela fala assim, ó: você tem estado insatisfeito e quer ver a justiça sendo aplicada ao seu redor? Geralmente é essa indignação, esse inconformismo que tem no teu coração, que está totalmente, eu posso afirmar, alinhado com o seu propósito, com o seu chamado de vida, assim, algo que Deus realmente vai te usar para mudar, porque nós somos agentes de transformação. Não existe uma pessoa que aceitou Jesus genuinamente, verdadeiramente, e que deixou ser aperfeiçoada todos os dias pelo Espírito Santo, que não passe por alguma transformação. Não tem como. Jesus é sinônimo de transformação de vida. E quando a gente tem um sentimento de indignação alinhado com o poder e autoridade de Jesus na nossa vida, com a unção, pode ter certeza que Deus vai te capacitar, vai te chamar para você ser essa resposta para muitas pessoas que precisam dessa justiça. Então, eu digo por mim, né?
sempre me doeu, sempre me indignou ver mulheres sofrendo por casamentos totalmente destruídos, por não ter uma renda, por ser totalmente dependente financeiramente, dependente emocionalmente, sabe? Isso sempre me indignou. Eu sempre fui, eu falo que muitas vezes até uma mulher à frente em alguns sentidos, porque eu queria mudança. Eu quero mudança. Isso tá na minha veia. Isso me indigna. Eu quero ver mulheres sendo transformadas. E não é um empoderamento mundano, gente. Porque eu acredito que cada um tem o seu papel. Deus criou exatamente o homem para o papel e responsabilidade dele e as mulheres com papéis e responsabilidades diferentes do homem. Um não vai competir com o outro, um vai complementar o outro. Então, e eu quero ver isso em mulheres curadas, totalmente assim, elas sabem. Eu quero que elas saibam quem elas são, quem Deus criou elas para ser, a essência verdadeira, porque voltar à essência não é voltar a um passado de dor, a um passado de, muitas vezes, de aflição. Não é isso. Voltar à essência é voltar à origem. A origem que Deus criou antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Então, é resgatar essa essência, essa origem. E quando a gente entende, né, todo esse plano, todo esse propósito que Deus tem através da nossa vida e na nossa vida, nós não precisamos fazer como Moisés, de ir tentar fazer do nosso jeito, de criar movimentos que mais afastam, mais trazem violência e destruição do que transformação, cura, alinhamento. Então, eu vejo assim que esse devocional ele realmente nos desperta ter essa clareza, entender o nosso papel como filha. Eu não preciso, sabe? E quando eu entendo que eu sou filha, eu entendo que eu posso ocupar o lugar que for, de honra, de excelência, sem ter que passar por cima de ninguém, sem ter que competir com homens. Eu posso trazer muito essa realidade para o meio corporativo. Né? A gente ainda tem uma realidade de homens serem executivos, mulheres nem tanto, ainda está crescendo esse papel, mas aí as mulheres querem forçar de uma forma que agora o homem não presta, não vale mais para essa função, tem que ser só mulher, tem que ser. E não é assim, gente. Então, eu acredito numa sociedade que ela pode ser equilibrada dentro, né, daquilo que o homem no seu papel verdadeiro e a mulher no seu papel verdadeiro. É isso que a gente aprende com Jesus. Se nós temos esses princípios, esses valores, nós não precisamos bater de frente, querer fazer coisas do nosso jeito. O Senhor, Ele vai direcionar, Ele vai abrir portas, Ele vai trazer movimentos e tudo com um propósito certo. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.